Eu e meu marido, assim como inúmeros brasileiros, viemos do Nordeste para o Sudeste em busca de um futuro melhor. Estávamos recém-casados e nossa mudança se resumia a duas pequenas malas. Com o dinheiro que tínhamos guardado em poupança da venda de um terreno, conseguimos nos instalar no pensionato e ir nos mantendo enquanto procurávamos um emprego, para poder alugarmos uma casa. Logo consegui uma vaga de secretária numa clínica, graças ao curso de datilografia que eu havia feito numa instituição filantrópica, que permitia que jovens baixa renda como eu se profissionalizassem. Foi nessa instituição que conheci meu marido. Ele estava cursando marcenaria, a profissão na qual trabalhou até se aposentar. Estávamos contentes por eu estar trabalhando, mas ainda não tínhamos como nos mudarmos para uma casa. Só meu salário não daria para pagar um aluguel e alimentos. Foi quando meu esposo conseguiu uma vaga de emprego em sua área. O salário era muito bom. Porém, como ficava numa cidade vizinha à que morávamos, teríamos que passar a semana distantes um do outro. Ambos não gostamos da ideia desse afastamento, mas o encorajei a aceitar, pois com aquele salário oferecido, em pouco tempo poderíamos até mesmo comprar nossa casa própria. E assim fizemos. Em 3 dias, meu esposo já estava a caminho do seu novo trabalho. O local era dentro de uma chácara, na zona rural daquele município. Se tratava de uma das maiores fábricas de móveis da época. A empresa oferecia alojamento aos funcionários solteiros e aos casados eram cedidas residências, para o caso de precisarem levar a família para morar ali. No caso do meu marido, ele acabou se instalando inicialmente no alojamento mesmo, porque todas as casas estavam ocupadas. Foi então que o gerente da fábrica perguntou se ele gostaria de ficar com uma casa que ficava um pouco afastada das outras. O administrador disse que a casa estava nova, que ninguém havia habitado a mesma desde que fora construída. Meu esposo, na realidade, nem tinha muito interesse em ocupar uma casa, mas prevendo que ocasionalmente eu fosse morar ali com ele, acabou aceitando. Pegou as chaves com o administrador e no final do expediente daquele dia foi conhecer o local. Era uma pequena casa, mas confortável, e com vista privilegiada da ponte que cruzava um pequeno braço de rio que passava por dentro da propriedade. Já estava até mobiliada, inclusive com móveis de primeira linha da fábrica. Naquela semana, durante sua visita à cidade onde eu vivia, me atualizou da novidade. Eu até que gostei da ideia, pois no futuro, quem sabe, até eu poderia conseguir um trabalho na mesma empresa que ele e morar também ali. Na segunda semana do meu marido vivendo naquela casa, em uma noite, ele estava passando um café na cozinha quando notou que havia alguém na parte mais alta da ponte. Se aproximou da janela para ter uma visão melhor e enxergou com perfeição um homem, vestindo uma camisa branca. Não dava para ver quem era, pois ele estava de costas. Ele, discreto como é até hoje, achando que poderia ser um dos funcionários aguardando alguém para o encontro íntimo, resolveu fechar a cortina da janela, dando privacidade a quem quer que fosse aquela pessoa. Algumas noites depois, enquanto lia um jornal sentado em uma das cadeiras da cozinha, observou que o homem de camisa branca estava novamente no mesmo lugar e da mesma maneira, de costas, impossibilitando saber quem era ele. Meu marido, como disse, é uma pessoa muito discreta, mas aquela situação despertou sua curiosidade e deixou a janela aberta para saber o que aconteceria em seguida. O homem permanecia ali, de costas e imóvel. E num breve momento de distração em que leu uma matéria do jornal, o homem simplesmente sumiu. Naquele momento, meu esposo sentiu um arrepio. Algo parecia estar errado. Não tinha como aquela pessoa ter seguido. Ao final da ponte estava uma plantação de milho e não morava ninguém ali. E a casa em que meu marido morava era a última. Para ter acesso às outras casas da firma, teria que passar pelo caminho que ficava próximo à janela da cozinha, onde ele estava. E se isso acontecesse, ele teria notado com certeza.
assim como se alguém tivesse passado por ali para encontrá-lo. Ele também teria notado. Ele inclusive chegou a pensar da pessoa ter se jogado da ponte, mas isso também teria feito um barulho que chamaria sua atenção. Rapidamente fechou a janela da cozinha e se recolheu. A partir daquela noite, começou a ter uma cisma daquele lugar, mas não comentou com ninguém a respeito, nem mesmo comigo. Passou a manter a cortina da janela permanentemente fechada. 2 meses após meu marido ter ido trabalhar naquele lugar, descobri que estava grávida do nosso primeiro filho. Ficamos muito contentes com a notícia, mas devido aos meus constantes enjoos e mal-estar durante o expediente, acabei sendo demitida. Naquele tempo, nós mulheres não tínhamos esse amparo de não poder ser demitida durante a gestação. Dessa forma, meu marido foi me pegar para morar com ele. O administrador da fábrica, por gostar bastante do trabalho do meu marido e para nos ajudar, me propôs um trabalho de meio expediente no escritório da fábrica, o que eu achei uma bênção. Eu trabalhava pela manhã e à tarde cuidava da casa e de alguns preparativos para a chegada do nosso bebê. Assim que mudei para lá, notei que meu marido deixava as cortinas da cozinha sempre fechadas e eu todas as vezes as abria para dar mais claridade ao ambiente. Certa noite, ele estava fazendo hora extra, devido a uma encomenda grande de móveis para entregar. Eu preparei nosso jantar e me sentei numa poltrona que dava para a janela da cozinha. Como era verão, abri as cortinas para entrar um ar na casa e fiquei tricotando uma manta enquanto aguardava meu marido chegar. De repente, algo me chamou a atenção. Havia alguém na parte mais alta da ponte. Me aproximei da janela para poder ver melhor e confirmei que se tratava de um homem com roupas brancas. Fiquei olhando por alguns minutos e notei que ele parecia uma estátua, não esboçava movimento nenhum. Achei estranho, mas não fiquei com medo. Decidi sair até a varanda da casa para ter uma visão melhor e mais aproximada. Mas quando cheguei na parte externa, não havia mais ninguém ali na ponte. Naquela hora tive medo. Corri para dentro da casa, fechando todas as janelas e trancando a porta. Minutos depois, meu esposo chegou e perguntou por que eu estava tão assustada. Então eu contei a ele o que acabara de acontecer. Meu esposo, então, finalmente me contou as visões que tivera do mesmo homem de branco. Fiquei com mais medo ainda, e no dia seguinte, acabei comentando com uma colega de trabalho sobre as aparições do homem de branco na ponte. Ela era funcionária antiga daquela empresa. Estava ali há quase 30 anos. Então me revelou que aquela casa onde eu e meu esposo morávamos havia sido construída para o antigo administrador da fábrica, que por coincidência era pai do atual administrador. Mas que o homem não chegou a morar na casa, apesar de ter acompanhado de perto sua construção. Antes dela ficar pronta, ele faleceu. Naquele dia fiquei receosa em ir para casa. Pensei até em ficar na fábrica até o término do expediente do meu esposo. Mas como precisava descansar, pensando em meu bebê, eu me enchi de coragem e fui. Tentei dormir um pouco, mas não conseguia. Sentia o ar pesado, como se tivesse mais alguém ali comigo. Levantei-me e fui dar uma organizada na casa. Decidi limpar um dos armários do outro quarto, onde eu guardaria as roupinhas do meu bebê. Já havia limpado quase todo o móvel. Quando cheguei na parte das gavetas, notei que uma delas tinha um fundo falso. Resolvi abrir para ver como aquilo funcionava. Achei muito interessante. Quando destravei a peça que segurava a tampa do fundo falso, me admirei do que ali achei. Uma pasta com alguns documentos. Peguei o objeto com um certo medo. Temia estar pegando no segredo de alguém. E eu não estava enganada. O conteúdo da pasta era alguns documentos, incluindo certidão de nascimento, recibos de aluguel, recibos de depósitos bancários e algumas fotos, onde em uma delas havia um homem com porte parecido do homem que havia visto na ponte. Me enchi de arrepio.
e decidi não ver mais nada. Larguei tudo ali e corri para o meu quarto. Só saí de lá quando meu marido chegou. Foi quando o chamei para irmos até o outro quarto, ver o que eu havia achado naquele armário. Imediatamente ele chamou o administrador e mostrou minha descoberta a ele. O homem ficou visivelmente abalado e meio desorientado ainda pelo que acabara de descobrir. Revelou que aquele armário havia sido do seu pai e que, como aquela casa seria para ele morar, alguns móveis dele haviam sido levados para lá. Mas ele acabou falecendo e não chegou a morar um único dia ali. Em seguida, ele disse que, através dos documentos que havia naquela pasta, descobriu que tinha uma irmã por parte de pai. Demonstrando sinceridade, lamentou muito que a menina estivesse ficado sem amparo após o falecimento do seu pai, pois, como não sabiam da sua existência, tudo o que seu pai havia deixado teria sido dividido entre ele e seu irmão. Saiu apressado, carregando a pasta com os documentos consigo, e pediu para o meu marido ficar responsável pela produção, pois ele teria que fazer uma viagem. Depois daquele homem sair com aqueles documentos, eu senti uma leveza tão grande naquela casa, parecia que estava tudo em ordem. Passei a manter as janelas abertas novamente e não vi mais nada de estranho. Alguns dias depois, o administrador retornou e foi correndo nos agradecer por ter encontrado aqueles documentos. Graças a isso, ele conseguiu localizar a sua irmã e ajudou a salvar a vida dela, pois a menina, que agora já era uma moça, precisava fazer uma cirurgia urgente e, como a sua mãe não tinha condições de pagar o hospital, ela acabaria morrendo. Eu e meu marido ficamos sinceramente alegres em ter indiretamente ajudado a juntar os irmãos. Entendemos o porquê daquelas aparições. Seria uma maneira do espírito daquele homem pedir socorro para ajudar a salvar a vida de sua filha. Na manhã do dia seguinte, curiosamente, achei uma rosa, bem na janela da nossa cozinha. Perguntei se havia sido meu esposo que havia deixado ali, mas com a negativa dele, tive certeza que havia sido um presente de agradecimento do além. Ainda trabalhamos naquele lugar por mais uma década, e nenhum evento sobrenatural naquela casa aconteceu mais.